Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar hoje a segunda parte da aula do módulo, esse módulo 7, né? E eu já comecei a fazer, já montei os documentos, né? O módulo 8, que vai começar na semana que vem. E aí eu queria deixar combinado com vocês, vamos começar sempre às 13 horas, toda sexta-feira às 13 horas, né? A partir da próxima semana. Semana que vem, eu vou fazer uma reunião com todos os alunos, depois eu vou colocar lá no grupo, vai ser na quinta-feira, à noite, né? Porque às vezes tem pessoas que fazem estágio durante o dia, ou que têm disciplinas durante o dia, e aí a gente vai fazer uma reunião onde eu vou abordar algumas questões que durante o semestre me trouxeram. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês queiram que eu aborde, sobre o processo de fechamento desse período, né, desse semestre, e o início de 2020. Eu vou falar sobre pré-requisitos, vou falar sobre matrícula, falar sobre trancamento. Se vocês tiverem alguma matéria, né, que vai acabar agora no final de novembro, se vocês não quiserem ficar com a reprovação, parece que está até essa semana ou semana que vem, processo de cancelamento, né, de trancamento das disciplinas que você não quer fazer no sistema EAD. Então você pode trancar. Ou, se você ainda resolver mudar de ideia, e se já fechou, você pode negociar com os professores para reabrirem. Eu recomendo que vocês façam isso, aproveitar que a disciplina está lá e ver o que você consegue fazer da disciplina do EAD até o final de novembro. Lembrar que o processo, a falta, né, você vai reprovar por falta como? No sistema EAD. Os vídeos, as atividades que vão ficar dispostas lá, no meu caso de introdução, eu deixo ela aberta até o final. Se você não fizer agora, até o último dia, porque eles vão pedir as notas, e se eu tenho 10 atividades, que incluem leitura, exercícios, atividades que você vê o vídeo e coisas do tipo, aquele quadradinho que tem do lado, então vocês precisam marcar aquilo dali, e isso representa que você fez aquela atividade. E aí vocês poderiam me perguntar, mas eu posso marcar que eu fiz tudo e eu não fiz. E aí não se esqueçam que o Moodle, ele dá uma listagem do tempo que você fica dentro do sistema, que é o tempo relacionado para cada uma das atividades, né? Então é importante que vocês entendam que o processo de falta das disciplinas vai estar ligado a essa atividade, a execução das atividades que estão presentes no Moodle. Ok? Enfim, eu vou voltar a falar sobre alguns desses tópicos na reunião que a gente vai fazer. E vamos voltar ao nosso trabalho aqui dentro da disciplina de introdução. Então, hoje, na aula passada, foi, de certo modo, uma revisão, uma aula muito burocrática sobre sistemas, sobre regras, sobre forma de funcionamento institucional. Hoje, eu preparei algo que fosse mais direcionado a habilidades profissionais da profissão que vocês resolveram escolher. Então, vamos arrumar aqui, engenheiro agrônomo. Diz que o correto é você chamar a sua profissão como engenheiro agrônomo e não agrônomo, né? Porque agronomia é nome de uma área, que é a mesma coisa que dizer ciências agrárias, e dentro da agronomia ou ciências agrárias existem outros cursos. Engenharia civil, desculpa, civil não, agrimensura, zootecnia, medicina veterinária e coisas do tipo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta antes da gente começar? Beleza? Então vamos começar. Então na próxima aula, depois toda sexta às 13 horas, e não esquecer outra coisa que eu queria falar para vocês, quando acabar o Google Meet, por exemplo, eu fecho, beleza? Eu estou gravando o vídeo, tá aqui. E aí algumas pessoas, às vezes, deixam ligado o computador e vai embora. E aí, enquanto a última pessoa que eu autorizei, de vocês 13, que estão aqui na sala, estiverem, ele vai continuar gravando. Então, peço por gentileza, acabou, desconecta, desliga, porque senão ele vai ficar gravando nada, né?
porque mesmo eu fechando, ele ainda continua gravando até que a última pessoa clique para sair ou feche a página. Então é importante que feche a página para que senão ele fica, esses dias um vídeo demorou 7 horas. Por quê? Porque eu saí da sala e alguém ficou conectado e depois deixou ligado o computador e foi seguir a vida, né? E aí continuou gravando, ele continua gravando mesmo sem ter atividade. É a última pessoa, tanto eu quanto vocês, que estiver na sala, a partir do momento que essa pessoa sai, aí ele fecha o vídeo e eles enviam para mim por e-mail o vídeo da aula, tá bom? Vamos lá. Então hoje eu vou falar inúmeras coisas ligadas à questão da agronomia, e aí o título da aula de hoje é Áreas de Atuação do Engenheiro Agrônomo, Sistemas de Cultivo, e falar um pouquinho sobre adubação e, deixa eu só arrumar aqui, adubação e calagem, né? Provavelmente não dê tempo da gente falar sobre todos esses tópicos. Então, o engenheiro agrônomo, ele basicamente tem inúmeras funções, né? O curso de agronomia, ele é chamado de agronomia é o curso, e aí ela tem várias categorias que a gente vai falar daqui a pouco. Desde licenciatura, desde chamadas de bacharelado, mas a agronomia é uma grande área onde, dentro dessa área, dessa ciência, que tem inúmeras vertentes aonde vocês vão se especializar, e que essas vertentes, algumas seguem para caminhos que não têm uma relação com a outra, são completamente divergentes. E isso faz com que vocês tenham um conhecimento amplo sobre o que é agricultura, o que é pecuária, que para fazer agricultura, para fazer pecuária, é um exercício profissional de engenharia, em que você tem que utilizar essas múltiplas funções, essas múltiplas habilidades que você vem, que são representadas pelas horas de estágio, que são representadas pelas horas complementares, pelas horas de disciplinas obrigatórias, horas de disciplinas optativas, pela carga horária do trabalho de conclusão de curso, os vários tipos de planos, né, de projetos de iniciação científica, monitoria, bolsa trabalho e coisas relacionadas, afins, tudo isso serve para que você, no final, cada um vai ter um perfil profissional completamente diferente um do outro, porque ela está, né, algumas pessoas vão trabalhar, algumas questões, alguns pontos são fixos, mas outros eles são variáveis, né, que são ligados às escolhas que cada um fez. Mas o curso de agronomia é chamado, né, um profissional é chamado de engenheiro agrônomo por causa dessas inúmeras habilidades, né, que são representadas pelas disciplinas obrigatórias, optativas, que vão compor, né, habilidades para que, após 5 anos, vocês tenham um pleno exercício dessas atividades no campo de trabalho, nas áreas que vocês forem escolher ou que aparecerem para vocês poderem trabalhar. E essa área de atuação, né, o agrônomo pode trabalhar com recursos naturais de manejo, onde basicamente visa os cuidados com o solo, com água, com ar, com a biodiversidade, né, então a agricultura 3.0 fala muito sobre sustentabilidade, né, a relação de explorar um recurso natural, que é o solo, e ao mesmo tempo você torná-lo sustentável e não degradar esse recurso natural, né. A outra área que é bastante, eu acho que é muito frequente e que tem muito apelo para os profissionais é na área de produção vegetal, produção de grãos para cultivo extensivo, produção de frutas, na área de fruticultura, produção de hortaliças, na área de olericultura, produção de biomassa, né, que vai ser utilizada para a produção de combustíveis ou inúmeras outras finalidades, fibras para roupas, né. Outra área, né, concomitante, né, paralela é a área de produção animal, que não tem um curso, né, mas que também trata dessa história, dessa questão, que pertence ao curso, a área de ciências agrárias, a área de agronomia, que é o curso de zootecnia, né, produção animal, de bovinos, suínos, frangos, peixes, animais silvestres, e assim por diante, né.
vocês vão estudar nas zootecnias, né? Biotecnologia, que está intimamente ligado à manipulação de genes para melhoramento animal e vegetal. Outra área é o processamento de produtos agropecuários, embutidos, farinha, etanol. A engenharia de biosistemas, como o caso de topografia, vocês têm aula de topografia, onde vocês fazem levantamentos topográficos das áreas para traçarem medidas de manejo sustentável desses solos. Os terraceamentos, né, necessitam de dados de topografia, de georreferenciamento, né. As construções rurais, então, existe engenharia civil, é um profissional que também está vinculado ao CREA, né, que é a entidade de classe que simultaneamente o engenheiro civil e o engenheiro agrônomo estão vinculados e que vai representar e que vai fiscalizar essa ação. Então, se por um lado, em áreas urbanas, o engenheiro civil pode se responsabilizar por construções urbanas, dentro das áreas rurais, construções de silo, o engenheiro agrônomo pode ser responsável pela construção dentro desses ambientes, dentro dessas áreas rurais, tá? Irrigação e drenagem, né? Então, aqui o Centro-Oeste, a cidade de Cristalina tem um grande destaque sobre a questão da agricultura irrigada, sobre você plantar em períodos de estiagem, de dar exatamente a quantidade de água que as plantas necessitam, né? Máquinas e equipamentos, né, envolvendo tecnologias, né, aproximando isso com essa área. A área de climatologia, armazenamento de grãos, né, tudo isso faz parte de uma outra atribuição do engenheiro agrônomo, que é chamada de engenharia de biosistemas. Outra área é a administração, economia, sociologia rural. Às vezes algumas pessoas se identificam com isso. E aí podem estar trabalhando com gestão de agronegócio, com políticas públicas, né, desenvolvimento de projetos para angariar recursos para um negócio agrícola, né, com direito agrário, enfim. Quem sente esse apelo por administração, por economia, por essa questão comércio, né, ele ficaria muito ligado a essa questão, a esse outro tópico. Então, isso é uma forma de tentar representar as áreas, principais áreas. Obviamente que tem outras áreas que estão direta ou indiretamente ligadas a essas 7 formas de atuação após 5 anos, onde vocês iniciarão a constituição da carreira de vocês, da carreira de engenheiro agrônomo. Alguns de vocês, as carreiras, elas finalizará com relação à academia, vocês estão na academia agora, que é a parte de serem acadêmicos, né, acadêmicos de um curso superior, e mais tarde, se vocês desejarem se identificar com qualquer uma dessas áreas, ou oportunidades aparecerem na vida de vocês, vocês poderão se especializar em pós-graduações. As pós-graduações no Brasil, em geral, existem pagas e as não pagas, aquelas que recebem bolsas de instituições de fomento, como CAPES, CNPq, ou projetos que os professores têm vinculados às diferentes agências nacionais e internacionais. Hoje mesmo eu baixei um edital sobre 10 mil dólares de projetos de taxonomia de biodiversidade, né, de plantas, fungos e criptógamas, não lembro direito o outro organismo, mas são 3 grupos de organismos que é uma instituição, uma empresa estrangeira, né, uma agência de fomento estrangeira que vai financiar projetos de pesquisa. A gente executa dentro de um cronograma, depois de 12 meses, de 24 meses ou de 3 anos, você entrega o relatório como um resultado, né? E disso podem gerar também recursos de origem externa para pesquisa, para ensino, para extensão dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa. Então, um agrônomo, vocês sabem que o Dia do Agrônomo ele é comemorado agora, hoje é dia 7, semana que vem, né, dia 12 de outubro de 1933, em que a profissão ela foi reconhecida. Muito antes desse período, existiram 3 universidades que foram criadas, uma na Bahia, uma em Pelotas, né, que eu falei para vocês, e uma
em São Paulo, né, e uma em São Paulo, que é a Exalc. E esses cursos foram criados, e após o período de formação, né, desses profissionais, o governo, né, o Estado, resolveu regulamentar a profissão do engenheiro agrônomo, que tem inúmeras funções, né, frentes de trabalho nas áreas de agricultura orgânica, biotecnologia, rastreabilidade de alimentos, licenciamento ambiental, enfim, inúmeras áreas. Então, hoje, basicamente, o Brasil tem mais ou menos 150 mil agrônomos, e isso está relacionado à imensa área agrícola que nós temos no Brasil, e que isso causa uma maior procura, né? E outro fator que aconteceu de oportunidades de vagas em universidades foi o fato de você deixar que essas universidades ou outras instituições, como institutos federais que foram criados, que permitiram essa interiorização do ensino. Então, as pessoas que moram no interior, que não tinham condições de ir para uma grande cidade, de se manter numa grande cidade, né, conseguiram ter a oportunidade de ter um ensino público, gratuito, de qualidade, dentro de instituições que ficassem próximas, sediadas próximas das suas cidades no interior. Isso foi uma política, se você for reparar, hoje eu tenho o meu emprego por causa de uma política como essa. Eu me lembro que na época do governo Lula, que ele transformou colégios, ele fez um grande pente fino, em que muitos colégios agrícolas, muitos cefetes, né, eles deixaram de ser cefetes e passaram a serem institutos. Então, existe o Instituto Federal de Goiás, goiano, né, que é o nosso, só que aqui tem dois tipos, o goiano e o de Goiás. Daí tem o Instituto Federal de Minas, Instituto Federal de Santa Catarina, de São Paulo, e isso transformou esses cursos e permitiu com que, ao invés deles só darem ensino técnico, né, formarem técnicos agrícolas e todos os inúmeros técnicos de ensino médio, permitiu também fazer ensino superior. E isso foi um grande avanço no que diz respeito a oportunidades, né, para as pessoas, tanto profissionais como eu, quanto para os estudantes terem uma vaga dentro de um ensino superior. Então, o engenheiro agrônomo, ele tem uma habilidade ampla, né? Por isso que a gente chama não de agrônomo, mas sim de engenheiro agrônomo. O termo de agrônomo, ele vem de como a lei, né, dentro do Ministério da Educação, eles chamam de agrônomo, e que isso faz com que haja essa confusão. Então, a justificativa de se chamar de engenheiro agrônomo por causa das inúmeras disciplinas que são feitas e que têm inúmeras funcionalidades, né, inúmeras habilidades que dizem respeito para fazer uma atividade dentro da área do campo, na área agrícola. Você necessita de inúmeros conhecimentos isolados aonde você congrega e converge para a execução das atividades no campo. Então, ele tem essa visão ampla de interação entre os reinos, animal, vegetal e mineral, e ele tem capacidade de planejamento, de execução de serviços, a questão de iniciativa, de inovação, né, são pontos que recentemente vem sido discutido muito dentro das disciplinas, tanto do curso quanto fora, né, se cobra, o mercado quer um cara inovador, o mercado quer um indivíduo com iniciativa, o mercado quer um cara atento às mudanças que ocorrem no mundo, né, não só no seu local, na sua cidade, mas no Brasil e no mundo, a ponto de poder satisfazer de uma maneira adequada as metas que são requeridas, né, pelas empresas para que você trabalhe nessas áreas. E aí esse profissional pode trabalhar como assessor, como consultor, pode trabalhar em fazendas, pequenas, médias, grandes fazendas, em órgãos de pesquisa governamentais, indústrias de insumos, associados a cooperativas, consultores dentro do Brasil e fora também, em áreas, trabalhar em missões, né, de cooperação. Tudo isso são espaços onde vocês podem estar trabalhando com a profissão de agronomia, né, com a profissão de engenheiro, como um engenheiro agrônomo. Então, no Brasil, basicamente, tentei fazer uma listagem. Os cursos ligados à parte que envolve a agricultura, eles são chamados de licenciatura em ciências agrícolas,
O indivíduo ele é pode ser chamado de agrônomo, né? Daí tem as questões que eu já falei para vocês, ou engenharia agronômica, ou o curso pode ser chamado de bacharel. Então, todos eles têm características e particularidades em comum, tá? Sendo que o bacharel em agronomia é um engenheiro agrônomo, né? E aí ele só tem uma diferença aqui que eu vou explicar para vocês nos próximos slides, do bacharel, do licenciado em agronomia, né? Então, o agrônomo é o engenheiro agrônomo, o mais correto é dizer que será um futuro engenheiro agrônomo, e o licenciado ele tem a ver com, igual o licenciado em matemática, o licenciado em química, o licenciado em biologia. Nesse caso, o licenciado é uma pessoa com uma formação mais ligada a ensino de todos os tópicos, isso que eu vou falar para vocês daqui a pouco, sobre solos, sobre fitossanidade, sobre como produzir dentro da área animal, dentro da área vegetal, é um curso de formação para professores da área de ciências agrícolas, tá? São muito poucos no Brasil. Eles têm alguns, né, o curso de licenciatura em ciências agrárias, eu peguei alguns, eu não sei o total, eu tentei achar, garimpar, e aí eu fiz aqui só mais para dar um exemplo. Então, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, existe um curso superior de licenciatura em ciências agrárias, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eles formam profissionais. Então, esse licenciado ele tem a função de ser um profissional para realização de práticas educativas na construção de conhecimentos para a convivência sustentável dos seres humanos com a natureza, né? Então, um processo ensinar a como produzir alimentos, ensinar para as pessoas, né? Então, aqui algumas das atribuições do licenciado em ciências agrícolas é a capacitação. Capacitar é ensinar, é treinar através de procedimentos práticos ou teóricos, né? Então, a capacitação é preparar equipes profissionais para atuar em cooperativas e associações rurais, mas em todas as outras áreas. Você pode ensinar como multiplicar, produzir um composto orgânico, pode ensinar como fazer, capacitar as pessoas para preencher, fazer prescrições de produtos fitossanitários e assim por diante. Tratores, né, fazer regulagem de implementos agrícolas. A consultoria é uma assistência técnica, né, lembrando que a assistência no cerne, lá na raiz, é pública, né, a Emater faz esse tipo de atividade, mas com o tempo ela meio que está enfraquecendo. Então, você vê muita consultoria particular em que uma pessoa cria uma empresa, vocês podem criar uma empresa e ter um portfólio de produtores em que vocês dão assistência técnica, ensinam como produzir vegetal, ensinam como produzir animal, né, carne animal e todos os seus subprodutos, e em troca, e aí às vezes alguns criam empresas onde eles compram insumos para justificar a questão não ficar só na consultoria. Então, trabalha com venda, revenda, associada à consultoria. Lembrando que todas as lojas de produtos agropecuários, por lei, ele tem que ter um engenheiro agrônomo para fazer prescrições de fertilizantes, fazer prescrições, assinar, né, para pesticidas, né. Então, as consultorias podem trabalhar com confederações e secretarias da agricultura e a docência, né, lecionar em escolas técnicas, aqui no Instituto Federal, né, no ensino médio, e aqui nos institutos, e pode dar aula no ensino superior, que é preciso fazer pós-graduação, que prioriza a atuação e o preparo dos docentes como agentes de desenvolvimento sustentável e solidário da agricultura. Sobre o ensino superior e dar aula no superior, vocês acham, né? Então, no ensino superior você ganha muito mais do que no ensino médio, se você fosse dar aula. Aqui na escola é o mesmo valor, a gente ganha um salário para dar aula em tudo. E aí, alguns professores fogem, vocês podem ver que existem professores, até mesmo da própria agronomia, que não dão aula no ensino médio e técnico. E outros, até mesmo porque às vezes tem muita carga, ele é
né, um indivíduo que tem uma carga de disciplinas, tem uma carga horária muito elevada dentro do ensino superior e acaba não dando aula no ensino médio por uma questão, às vezes, não tão intencional. Às vezes, algumas pessoas é intencional mesmo, às vezes elas não desejam, porque no ensino médio os meninos são meio encapetados, né? Então, a pessoa não tem paciência e não vai dar aula. O licenciado ele pode trabalhar ainda com gestão, administrar estabelecimentos rurais visando a melhoria da produção, e esse mesmo cara pode fazer mestrado, pode fazer doutorado, para que depois ele possa participar dos concursos públicos, né, instituições estaduais, instituições federais, e poder estar trabalhando nessas áreas. O que acontece sobre o ensino superior? Então, existem universidades públicas e institutos federais, né, que também são públicos. Então, são meio que primo e irmão os dois, né? As universidades surgiram primeiro, né, com a história da vinda da família real para o Brasil, que criaram os portos e universidades. E que isso causou desenvolvimento para a agricultura, para a indústria, para a prestação de serviço. E aí as universidades, nos últimos anos, você sabe que o indivíduo, às vezes, está trabalhando e aí ele tem que sair para fazer mestrado, para fazer doutorado. Então, algumas áreas que se tem no mercado grande quantidade de doutores, hoje, né, muitas áreas estão saturadas, né, existem muitos cursos de pós-graduação, e aí as universidades, em geral, os concursos sempre são feitos para doutores. No Instituto, existe uma portaria, uma coisa da lei em que eles não permitem que façam, que no edital exija o doutorado, e aí, se vencer o melhor no concurso, for um cara que tem só graduação, ou se tem uma especialização, ou só tem um mestrado, depois o cara entra e depois vai se matricular num doutorado e pede licença de 4 anos, onde ele pode ganhar bolsa da instituição que ele está fazendo doutorado ou mestrado, e ainda assim ganha o seu salário, né? Então, a grande desvantagem é você perder o indivíduo assim que ele entra e a contribuição dele para a instituição, né? Quando tem mais, existe em todas as instituições muitos incentivos para que todos os profissionais, os professores, que não têm o título, né, que vai ganhar mais, né, por isso que ele fica até motivado, que eles se capacitem, que eles tenham o título de mestre, tenham o título de doutor, que isso vai depor, a qualidade da aula vai melhorar, né, o curso vai melhorar, assim por diante. Tá bom? Então, você tem o curso de licenciatura em Ciências Agrícolas e aqui licenciatura em Educação no Campo, uma variação, que é o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. E ele tem 4 anos de duração. É uma variação desses cursos que vocês vão encontrar. O curso de vocês, né, lá aparece registrado bacharel em agronomia, mas você é um engenheiro agrônomo, se você olhar o PPC. Tá? Então, você diz engenharia agronômica, EG, né, ou agrônomo, né, para a sua profissão. Então, aqui é formado, tanto um quanto o outro, ele é formado em cursos, né, o indivíduo é chamado, né, é um curso de engenharia agronômica e não de agronomia, pois a agronomia é uma área mais ampla. Então, vamos entender o que é essa tal de agronomia, né? Então, a agronomia é uma ciência que congrega diversas áreas, sendo uma delas engenharia agronômica. Então, a agronomia, assim, ou ciências agrárias, ela também tem outros cursos vinculados à agronomia, como engenharia de pesca, engenharia agrícola, parte de planejamento, máquinas, enfim, tem um perfil um pouquinho diferente. E aqui, engenharia florestal, zootecnia e todas medicina veterinária faz parte do curso, faz parte da área de agronomia, da área de ciências agrárias. Tá? Então, agronomia é um termo que deve ser utilizado como significado de ciência. Então, não existem agrônomos, o que existem são engenheiros agrônomos, o termo correto. Então, agronomia é sinônimo de ciências agrárias, como eu falei, assim o correto é se referir ao curso como um curso de engenharia agronômica, que nada mais é do que uma das vertentes desse universo maior, que é a agronomia. Tá? Então, essa estrelinha aqui para chamar a atenção de vocês. Vocês serão futuros engenheiros agrônomos, tá? Então, ainda falando sobre a diferença, né, entre os cursos, em 1933, que a gente já falou, foi quando o curso, né, de engenharia agronômica ela foi regulamentada. E era comum se referir ao profissional da carreira como
como um indivíduo, um engenheiro agrônomo, né, ou agrônomo. Em 1946 foi oficializado o título concedido a quem tem o diploma, tá? E o título de engenheiro agrônomo foi em 1946. A profissão foi regulamentada e o título foi concedido em 1946. O Ministério da Educação, ele conhece duas nomenclaturas, e daí vem a dúvida. O que você chama de agrônomo? Porque o Ministério da Educação considera essas duas questões, mas o CREA considera como sendo engenheiro agrônomo, tá? Então, reconhece duas nomenclaturas, e daí vem a dúvida de quem busca pelo curso em diferentes instituições do Brasil, tá? Para o estudante, que deve ficar muito claro que não existe diferença entre as grades curriculares. Grades curriculares é a mesma coisa que matriz curricular. Na semana passada eu mostrei para vocês uma série de disciplinas. Às vezes tem sutis mudanças nas nomenclaturas, mas quando vocês viram aqui a profissão foi regulamentada e as escolas, né, seguem uma padronização para o processo formativo. É claro que infraestrutura, equipe de professores, a localização, todas essas questões podem influenciar no perfil de vocês lá no final, em 5 anos, como engenheiros agrônomos. A idade da instituição, né, uma instituição mais antiga, talvez muitos problemas já foram resolvidos, foram questionados, foram apontados pela cadeira e a equipe de professores que fazem parte dessa instituição. Mas eles sempre vão seguir, vocês sempre reclamam de cálculo, de química. Eu fiz 2 químicas. Duas não, foram 3 químicas. Né? Eu fiz os 2 cálculos, fiz geometria, além de os 2 cálculos, cálculo 1 e cálculo 2, tinha geometria descritiva na minha época. Então tinha muita mais matérias do que vocês têm hoje. Mas em contrapartida, por quê? Porque o meu curso era de 5 anos e o último semestre, o 10º período, eu fazia matéria. E sempre 7, 8, 9 matérias, e você fazia, às vezes tinha períodos que você abarrotava com disciplinas optativas, e você tinha 10 disciplinas no semestre. Eu nunca reprovei nas minhas matérias, eu sempre passei em todas, mas eu passei não é porque eu era inteligente, mas porque eu gostava, primeiro é um ponto, me dedicava, e quando você se dedica e sabe, dá valor, eu dava muito valor para fazer o curso, porque reprovar para mim significa que eu não estou fazendo o serviço direito, né? Deixa eu arrumar aqui, E aí eu sempre sabia que se eu não estudasse, depois ia ter uma consequência. Marcelo, você desligou lá a luz? Não. Liga lá para mim, vê lá a tomada. Que isso ia ter uma consequência na minha atuação profissional, que eu ia ter algum tipo de dificuldade. Dificuldade na hora que eu estivesse trabalhando, né? Então, qualquer lugar que você faça agronomia, teoricamente, é isso, com essas nuances institucionais que eu falei para vocês, que vão responder em pequenas diferenças nos perfis profissionais de cada um. Ainda sobre essa diferença de engenharia agronômica e agronomia, então, já falei para vocês, engenheiro agrônomo, e esses profissionais são formados em cursos de engenharia agronômica e não de cursos de agronomia. Então, o ideal é apenas adotar a expressão de engenharia agronômica. Os engenheiros agrônomos são formados em cursos de engenharia agronômica e não agronomia. E agronomia é um termo que deve ser utilizado como significado de ciência. Então, não existem agrônomos, e existem os chamados engenheiros agrônomos. Ah, mas professor, eu fiz o curso de bacharel em agronomia, eu sou engenheiro agrônomo? Sim. Né? Ah, lá no meu diploma fala que eu sou agrônomo. É uma questão de nomenclatura, mas eu já expus para vocês a justificativa do termo, né, de engenharia agronômica e por quê. E o agrônomo, ele vem do curso de agronomia, mas a agronomia é um termo mais amplo. E aí, uma coisa que vocês podem questionar a gente falou que existe uma grande fronteira, né, agrícola, né, no Brasil, questionar qual é a quantidade de concorrência que anualmente existe no Brasil, de profissionais de agrônomos, né? Então, o Conselho Federal de Engenharia Agronômica, né, de Engenharia,
que, vinculado a esse Conselho Federal, você tem os CREAs, que são os Conselhos Regionais. Então, eu vou mostrar para vocês uns dados dos Conselhos Regionais que agruparam num mapa, onde você vê algumas regiões do Brasil que ela tem, na verdade, uma relação com aonde a agricultura começou a surgir, né? Ela seguiu desse caminho aqui, né? Ela veio da região sul e que depois expandiu para o centro-oeste, está caminhando aqui para o Mato Piba, né? A pressão que existe em cima da preservação, né? Eu considero algo muito positivo, porque a gente tem que trabalhar, o nosso sistema rodoviário é péssimo, né? Então tem uma série de questões de transporte ruim, com relação à industrialização dos produtos agrícolas, né? De você ganhar mais dinheiro pela matéria-prima e não produzir matéria-prima para exportar. Eu mando a matéria-prima para os Estados Unidos, e os Estados Unidos processa e me vende 2, 3, 4 vezes mais caro aquilo que eu produzi no Brasil. Então, eu acho que as técnicas, né, a questão de otimização dos espaços agrícolas, eu acho que são questões que devem ser consideradas, as tecnologias, a questão de vocês, profissionais agrônomos capacitados, que deem assistência técnica de qualidade para esse homem do campo, otimize esses recursos, que é o X da questão. Do que a gente pura e simplesmente devastar, destruir, e depois você vê áreas inoperantes, né? Não tem água, fica sem plantar os outros períodos do ano, né? Então, então são questões que tem que se pensar, porque isso vai ter consequências da maneira, né? A gente, quer queira, quer não, a agricultura é uma atividade de desequilíbrio. Ela vai desequilibrar o ecossistema naquele ponto, porque você vai colocar num momento onde você tem uma diversidade, onde cada indivíduo se equilibra ecologicamente entre produtores, consumidores, consumidores primários, secundários, terciários, e isso você vai deixar só um único nível trófico naquela região, e isso indubitavelmente vai selecionar um indivíduo, uma praga, uma doença, uma planta daninha, decorrente dessa ação antrópica. É importante entender que o homem não é um protagonista dentre as várias espécies que existem no planeta, né, na biodiversidade. O equilíbrio ele está quando você não tem uma conotação de praga, né, de uma mesma espécie coabitando num local, como ocorre com as grandes cidades. O lixo urbano, a questão do saneamento básico que não é feito com qualidade, o uso de recursos naturais, energia não renovável. A gente já passou da hora de implementar, de construir casas e ter políticas públicas que envolvam você consumir menos energia, de você reaproveitar água de chuva, de você produzir energia a partir da degradação tem várias granjas aqui em Urutaí, por que não se faz uso, né, dos estrumes dos animais para a produção de energia? Então, é o que a gente chama de uma política de desenvolvimento futura de energia limpa, né, e sustentável. Então, as coisas, elas não são para sempre. É um ledo engano a gente achar que eu sou um protagonista, que a espécie humana é mais importante que todas as outras espécies, sendo que se eu tiver esse pensamento do capital, de só ganhar dinheiro, de só ter lucratividade, não ter um equilíbrio entre todas as outras questões que envolvem ambiente, que envolvem biodiversidade, a gente sabe já dessa historinha dos países desenvolvidos, que eles já destruíram seus recursos, já tiveram ações insanas de desenvolvimento, né, uma proposta, uma meta insana de desenvolvimento, e que isso gera uma consequência. Né. Mas voltando ao assunto aqui, né, dentro do CREA, você, né, como eu falei, nas áreas agrícolas mais antigas, você tem essa bola maior, quanto maior, tem mais agrônomo, mais escolas de agronomia, né? Se tem mais escolas, cada escola forma um profissional, logo, olha a quantidade de concorrentes que vocês estão formando e a necessidade de capacitação, a necessidade de cuidado, a necessidade de estudo, a necessidade de foco, de compreender que daqui a 5 anos
a quantidade de... Vocês já tem 40 concorrentes aí entre vocês. Geralmente vocês que estão aqui no estado de Goiás, pouquíssimo, é um padrão, sabe? Vocês sempre tendem a ficar muito próximo da instituição onde vocês se formaram. Ou nas cidades circunvizinhas, né? Então isso é muito raro isso acontecer. Olha no meu caso, eu sou aqui do Paraná, eu fugi um pouco do padrão. A grande maioria dos meus colegas que a gente fez aqui em Curitiba, eles moram aqui todos no Paraná, um pouquinho em São Paulo, bem pouquinho aqui em Santa Catarina, nos estados vizinhos. Quando a gente faz a reunião, é sempre no Paraná, porque ninguém saiu daqui, né? Eu fui o único que saí do Paraná, vim para Brasília, fiz mestrado, doutorado, depois eu vim aqui para Urutaí, perto de Uberlândia, aqui, né? Para trabalhar e seguir a minha carreira, né? Então, estados do Sul... Oi? O senhor achou que isso aí foi bom ou não? O senhor achou que isso aí foi um ponto positivo ou como que é? Como que o senhor vê essa Eu tenho uma perspectiva aí sobre trabalho que é a seguinte: quando eu me formei, se eu tivesse que ir para o Amapá, eu ia, cara. Se eu tivesse que ir para o Ceará, eu tinha essa mente aberta, porque as oportunidades, elas, na verdade, o que aconteceu comigo, eu disse só sim. Disse sim e fui. Por exemplo, eu me formei aqui no Paraná, não tinha emprego. É o que eu falo para os meus alunos. Ó, quando vocês estiverem na própria graduação, eu recomendo que os meus alunos façam concurso de ensino médio para aprender a fazer prova. Concurso público de ensino médio, pelo menos você já tem um emprego quando você sair. Beleza, se não tem, os meninos têm lá o 10º período, fazem os seus estágios obrigatórios, às vezes ocorre a adesão do estágio, passa a ser efetivo dentro do emprego, e aí já começa a estar trabalhando, né? E aí, quando eu fiz, foi, na verdade, a oportunidade que apareceu de uma seleção. Eu fazia PIBIC, eu tinha orientadores no Paraná, e aí eu falei, time que está ganhando no semestre, né? Então eu tentei tudo. Eu tentei concursos, eu tentei mestrado, né? Que daí eu fui seguindo para o doutorado, e tentei trabalhar em empresas. E aí o que apareceu para mim é isso. Então vocês não têm controle sobre oportunidades, né? Algumas pessoas, às vezes, ficam esperando muito, né, considerando que vocês não sejam de uma família rica, né, ou então que não tem um empreendimento próprio, né, quem tem um empreendimento da família, às vezes, muitos estudantes, na agronomia é muito comum isso, da tradição, vai trabalhar com o tio, com o avô, com o pai, na fazenda, né, para produzir, quando eles se formam. Então, para mim, a pessoa que eu sou hoje, né, até mesmo na própria faculdade, a educação, ela transforma. Eu sou completamente diferente, eu era completamente diferente depois de 5 anos de agronomia, completamente diferente no nível de amadurecimento de você, ou dá certo ou não dá certo aqui em Brasília, né? Não tinha papaizinho, mamãezinha, eu fiquei lá os 2 anos de mestrado, doutorado, nunca vi, meu pai e minha mãe nunca foram lá. E aí, no máximo, eu vinha, às vezes, no Natal, no meio do ano, em julho, voltava para o Sul, mas fiquei o tempo todo trabalhando no Distrito Federal. Daí eu acho que foi em 2008 que daí eu saí. Daí eu vim para cá, eu vim para Urutaí. Essa foi a minha diáspora, né? E para mim é oportunidade. Então eu não escolho. Se eu tivesse, sempre que aparecia uma situação, eu comecei a trabalhar dando aulas em faculdades, algumas eram picaretas, outras não. Fazia consultorias também para fazendas e tal. E qualquer coisa que aparecia, eu queria, precisava de dinheiro. A minha família, eu não ficava satisfeito de ver minha mãe passando necessidade e não poder ajudar. Então, paralelamente, tinha plano A, um plano B, um plano C. E aí, né, o plano que envolvia concurso, uma vez deu certo. Depois que eu tinha o título de doutor. Aí eu fui trabalhar. Então, fui seguir minha carreira e estou aqui dando aula. Então, eu nunca tive barreiras. Mesmo eu sendo fitopatologista, eu me lembro que uma vez eu dei aula de estatística para um curso de pós-graduação para a polícia. Eles me chamaram, sabe? Não sei, não sabia nada, né? Na verdade, estatística eu sabia, mas não sabia os modelos que envolvem questões de segurança pública. E aí eu estudei, velho. Se a farinha tá pouca, a primeira no meu pirão, né? Então eu vou trabalhar
porque são oportunidades. Se eu for ficar selecionando o emprego dos sonhos, tudo se começa por baixo. Pelo menos essa é a minha opinião. No que diz respeito a essas oportunidades. E isso vai acontecer com vocês também. Então, é importante que vocês trabalhem em desapegos, entendo que a vida adulta requer escolhas, ou escolhas viver longe da família, ou próximo da família, ou da namorada. Por exemplo, quando eu fiz mestrado, eu estava noivo, eu estava namorando. E aí eu passei no doutorado, eu tinha uma proposta de ir para os Estados Unidos. Então eu tinha uma namorada, e aí ela não queria que eu fosse, e aí eu decidi não ir, eram três vagas que tinham na UNB. E aí 2 amigos meus foram, estudaram, se formaram, fizeram doutorado lá nos Estados Unidos, e eu fiz o doutorado na UNB. Por uma questão de escolha, porque eu estava namorando. Daí no fim acabou o namoro, né, foram-se os anéis, ficaram-se os dedos, né? Então, acabou o noivado e acabou que eu nem fui para os Estados Unidos. Poderia nem estar aqui hoje, né? Poderia estar trabalhando fora do Brasil, enfim, tendo um outro tipo de perspectiva. Então, é mais ou menos isso que eu acho interessante sobre a formação, tá? Então, quanto mais escolas tiverem, porque esses números estão falando do número de escolas no Brasil, olha a pouca quantidade de escola de agronomia. No norte, nordeste, ó, Roraima, 6, o Acre tem 2, todos os estados do Brasil têm escolas de agronomia, né, ó. O que menos tem é aqui, ó, Sergipe, que só tem uma única escola, né, ó, Amapá, uma única escola de agronomia. Então, concorrência é baixíssima, ó, se quiserem procurar emprego lá, né. Mas no estado de Goiás, especificamente, eu peguei e coloquei aqui, ó, existem 18 escolas, instituições públicas, instituições privadas, universidades, né, estaduais, universidades federais e faculdades particulares, né. E institutos também têm uma grande liderança sobre o curso de agronomia. Ó, tem Ceres, Porá, Morrinhos, Rio Verde e aqui Urutaí. Tá? E aí, basicamente, você tem lançado, você tem de profissionais ativos. O que é profissional ativo? Profissional em que se formou e que foi no CREA e registrou-se, né, como um engenheiro agrônomo para ter a carteirinha do CREA. E aí você sabe que vocês têm que pagar uma anuidade, né? O CREA está vinculado, por exemplo, no estado de Goiás tem um CREA e o CONFEA, ele fica aqui, ó, no Distrito Federal. E aí você vai ficar vinculado. Cada cidade do Brasil aqui, cada estado do Brasil tem um CREA onde os profissionais das várias áreas, não só agronomia, engenharia civil, geologia, geografia, né? Eles vão se vincular a esses CREAs para ter a sua carteira profissional e poder gozar do pleno exercício da sua profissão. Então, no estado de Goiás, eu peguei... então, existem 179 mil profissionais ativos, e onde, desses 179 mil, né, do CONFEA, 89.810 são engenheiros agrônomos, e no Brasil todo, existem 288 cursos em instituições de ensino superior no Brasil, que são credenciadas no MEC, tá? Então, o MEC é que vai fazer essa regulação, se pode ou não pode abrir mais uma faculdade aqui das 18. Olha a quantidade de concorrência aqui, ó, no estado de Goiás. No Paraná, ó, tem 30. Né? Quanto maior a área geográfica, maior a quantidade de faculdades, né, de agronomia. Então, o estado de Goiás ele tem 18 escolas de agronomia, e então eu peguei, né, mais ou menos, considerando que cada ano formem, nessas 18, 40 indivíduos, então a concorrência de vocês anual é quanto? É de 720 profissionais. Ó. Vocês vão ter que ser melhores para uma vaga, vão concorrer com 720 profissionais que são lançados ou anualmente. Alguns cursos eles se formam por semestre, por exemplo, aqui no Paraná era por semestre. Então, 720 por ano. E o estado de Goiás inteiro, ele tem uma área de 340,046, né, considerando por quilômetro quadrado na distribuição de profissionais, de agrônomos. Então, você tem 0,0021 profissionais por quilômetro quadrado ano que é lançado só no estado de Goiás. Então, só para vocês refletirem um pouco sobre isso e também refletirem, gostaria que vocês pensassem sobre o que eu falei sobre desapego e sobre escolhas, né?
sobre, se não for bom, você vai caminhando até você poder encaixar. Eu, por exemplo, antes de vir para a Brutaí, eu trabalhava eu era igual o Júlio, eu tinha 2 empregos, né? Na verdade, eu tinha 3 empregos. Trabalhava à noite em uma faculdade, eu terminei o doutorado, eu falei, pô, fui estudante profissional a vida inteira, embora recebesse um dinheiro, né, da bolsa, mas fui estudante profissional o ano inteiro. E queria ajeitar minha vida, né? E aí eu peguei terças e quintas, das 7 até as 2 da tarde, eu dava aula numa faculdade de agronomia, lá na UPS, vocês devem conhecer, em Brasília, em Planaltina. E em Brasília, em Taguatinga, eu dava aula numa faculdade de biologia, que era onde eu mais ganhava dinheiro, que era à noite. Eu trabalhava todos os dias, de segunda a sábado, à noite. E aí, nos intervalos das terça e quinta, né, no horário, né, que terça e quinta eu dava aula de manhã até 2, mas aí eu fugia e ia para Embrapa, Senagem. E aí eu fazia o pós-doc lá. E era a minha terceira fonte de renda. Então eu me lembro que ganhava muito bem, mas eu também me matava de trabalhar. Tanto é que o salário era mais alto do que o salário do concurso que tinha aqui. Então eu fiquei nesse dilema de morar numa cidade pequena, sair da capital e ganhar menos. Mas aí eu tinha a história da segurança, tinha a história de uma carreira mais pré-estabelecida numa instituição federal e todas as outras questões. E aí depois eu passei na Unesp e também fiquei em dúvida se saía de Urutaí ou ia para a Unesp. E como a Unesp é uma instituição estadual, né, embora tenha um renome altíssimo, o regime era CLT, que a gente chama. Regime CLT significa que você não tem estabilidade. Você pode ser mandado embora a qualquer momento. E aí eu fiquei pensando, não, eu vou continuar aqui. E aí, Registro era o nome da cidade, fica a 100 quilômetros da praia. Às vezes eu fico imaginando, pô, essa hora eu podia estar na praia, né? Pegava a moto, ia para a praia e acabou-se, né? 100 quilômetros é rapidinho para você chegar. Então, no ensino de ciências agrárias, você tem no ensino médio e técnico concomitante, como é o que acontece, o padrão dos institutos federais, vários de vocês são técnicos agrícolas. Depois a gente faz um curso superior, que é o curso de agronomia que vocês estão falando. E aí a pós-graduação envolve mestrado e doutorado, e aí existem pós-graduações onde vocês fazem, bem na verdade, disciplinas em que vocês podem pagar ou não. Existem modalidades, o mestrado ele é composto por uma metade dele, pelas disciplinas relacionadas à área do programa de pós-graduação, e a outra metade, 1 ano para escrever a dissertação de mestrado, né? Então, era mais ou menos isso. Eu tive, por exemplo, um caso de um colega que não conseguiu continuar o curso. Aí ele pegou o título de especialização só pelo fato dele ter feito as disciplinas do mestrado. Também é uma outra forma em que isso vai agregar valor ao seu salário. Quanto mais título você tiver, né, em técnico agropecuária, ser um engenheiro agrônomo, ser um mestre em engenharia agrícola ou fitopatologia, ser um doutor em irrigação e drenagem, em entomologia, em produção vegetal, isso vai lhe ajudar. Então, o mestrado, você necessita escrever uma dissertação de mestrado, e o doutorado, você necessita escrever uma tese de doutorado. E aí você vai ter um título, e esse título vai permitir com que você ganhe mais, né? Eu dava aula na faculdade, no mestrado, só com mestrado eu ganhava, acho que era R$25, e aí quando eu defendi o doutorado, fui lá e entreguei o meu diploma né, da aprovação, e aí meu salário ia aumentar para R$45 a hora, na época. E aí eu me lembro que a instituição, eu dei aula durante a semana, chegou a sexta-feira e me mandou embora, porque eu passei, eu fazia a mesma coisa, né? Então eu passei a causar um encargo maior. Isso é muito comum em instituições particulares, que na verdade foi onde eu comecei a aprender da aula e sei lá, nem sei se eu sei dar aula, mas que eu enfrentei todas essas questões que envolvem os dilemas de uma lousa, de um quadro, de ensinar as pessoas dentro da área da agronomia. Tá bom? Então, eu recomendo hoje vocês vão até o final, né? Geralmente, quem faz mestrado e doutorado
ele normalmente se inclina ou para pesquisa ou para ensino, ensino superior, né? Então, que você trabalhe menos e que você ganhe mais. Nada mais justo, devido à questão da sua capacitação. A gente já falou sobre isso. Então, quando a gente fala de agricultura, né, agricultura e pecuária, agropecuária, né, ele envolve algumas etapas, e a agricultura, historicamente, ela vem de um homem em que ele começou a criar objetos e ferramentas para poder se fixar nos ambientes, e começou a colher sementes que existiam próximas. Pode ver que a agricultura, ela sempre tem uma conotação com o ecossistema que está ao seu redor. Então, o homem conectado com o ambiente. Desde que o mundo é mundo, é assim. O homem não é melhor do que o ambiente, ou o homem... esses dias eu vi acho que foi o Ratinho falando, questionando por que o indivíduo estava protegendo a diversidade, o macaco, ou coisas do tipo. Então, é a coisa mais absurda que tem. Então, aí eu faço um apelo para vocês, como estão fazendo faculdade ou que estão fazendo agronomia, no que diz respeito à instrução das pessoas, porque às vezes eu vejo, uma coisa é você dizer que gosto da cor azul, eu gosto da cor azul e aqui, deixa eu ver quem está aqui, e o Augusto gosta do vermelho. Beleza, é uma questão de opinião, mas existem questões em que existem significados, e emitir opinião sobre coisas que você não faz sentido e joga no ar, principalmente um influenciador, né, um apresentador de TV que fala bobagens, em que você fica colocando a sociedade contra, às vezes, a sociedade contra a agricultura, dizendo que todo tipo de agricultura ela é destrutiva, que destrói o ambiente. Algumas até concordo que sim, mas nem todas. Tem muitas que têm muita preocupação da questão do socialmente aceitável, do ambientalmente justo, né? Da forma de fazer agricultura. E a questão da diversidade é um pontapé extremamente essencial. Se a gente tem a pecuária, se tem os animais, se existem problemas dentro da produção animal, as soluções podem ser encontradas dentro da diversidade desses animais que ficam presentes. Isso tentando conectar só um ponto, além da questão de equilíbrio entre espécies. E com o vegetal é a mesma coisa. Se entram espécies em vias de extinção, decorrentes da degradação do ambiente, a gente, no futuro, não teremos mais a nossa caixa de reservas biológicas de genes para tentar achar essa fonte, essa forma de solucionar esses problemas. Porque foi assim que a gente caminhou a nossa história da agricultura. Foi a partir da diversidade que existia desse homem, dele olhar essa diversidade e utilizar essa diversidade, domesticar plantas, domesticar animais, para que eles pudessem atender. É isso. A agricultura, a pecuária, as plantas e os animais atendem às necessidades do homem. Por isso que é chamado de um processo histórico de domesticação. E esse homem, num estado momento que tinha, né, fazia os trabalhos braçais pela confecção de instrumentos de trabalho, ele passou a desenvolver, a energia passou a ser oriunda de tração animal. E aí ele começou a revolver essa terra mais profunda, começou a desenvolver técnicas de produção, de cultivo, que eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Alguns equipamentos foram se sofisticando, ele começou a dominar a história dos ferros. Isso aqui é representando madeira, e aqui representando ferro, e alguns implementos foram criados, implementos de revolvimento desse solo, implementos de escarificação, de tornar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo de maneira que ele pudesse satisfazer esse processo de domesticação, de produção vegetal. Ok? E aí, obviamente, né, a gente tem a história da mecanização. A minha família, por exemplo, ela passou anos e anos, ela viajava por cidades do estado do Paraná para colher café, para colher cana e todas as outras plantas que a colheita era manual. E aí a mecanização, o uso da associação desse implemento, ao invés desse implemento ter a força motriz, a energia de animais domésticos, você tem uma força maior,
os combustíveis à base de diesel, de um motor, de um carro tratorizado, em que vai fornecer energia para esses processos produtivos. Processos que envolvem revolvimento do solo, que envolvem plantio, que envolvem adubação, que envolvem calcareação, que envolve aplicação de produtos fitossanitários, aí vem o avião também, né? Que envolvem a colheita mecanizada. Isso é uma coisa recente. Quando eu fazia faculdade, gente, não tinha colheita de café mecanizada. Estava iniciando, eu fiz em 94, entrei, saí em 99 da faculdade, estava começando a falar desses, criarem e sofisticarem equipamentos e máquinas para colheita mecanizada. Né? Os diferentes tipos de pulverizadores para conseguir atingir o verso da folha, que tem a maior quantidade de estômatos, e ali você proteger tanto nos dois limbos da folha. Então, muita tecnologia começou a se desenvolver, e hoje ainda poderia saltar aqui nessa história, em vez de falar de mecanização, falar da história do Wi-Fi, do Bluetooth, das tecnologias em que, assim como dentro do ambiente urbano tem a internet das coisas, você também tem a internet das coisas, das tecnologias associadas a essas máquinas. Muitas casas hoje, elas são totalmente automatizadas. Você está aqui, eu acho que eu esqueci o fogo ligado, desligado, você vem pelo celular, pode desligar o ar-condicionado, pode desligar o chuveiro, pode desligar a TV, tudo de uma maneira automatizada, usando essas conexões, e o céu é o limite, muita coisa ainda será sofisticada, né? Essa coisa de você falar com o celular e ele executar uma série de ações, liga a luz, de repente liga a luz dentro da casa, isso tem a ver com o emprego dessas tecnologias para que você tenha mais tempo, né? Você tem mais tempo, mas não tem mais tempo, né? O tempo que você tem de sobra, você fica nas pseudo-redes sociais, né? Que de social não tem nada. Agora, falando sobre o salário, né, do engenheiro agrônomo, então vocês sabem que aqui em setembro de 2020 o salário mínimo era de 1.045. Você sabe que o fato de você ter um piso, um teto salarial, ele é uma das formas mais sensacionais de você valorizar a sua profissão. Lembrando lá dos processos de 1933, 1940, né, a regulamentação da profissão. Até então, cada um pagava o que quisesse. Você fazia 5 anos, investia o tempo, igual vocês estão investindo o tempo, prestar atenção, que vocês 15 que estão aqui, né? O Augusto, a Bianca, a Débora, o Edson, o Eric, o Felipe, o Giovanni, a Júlia, a Maria, o João, Vanessa e o Wanderson estão demandando o tempo de vocês para a formação de vocês nesses primeiros 6 meses, né? Que azarem, vocês começaram e a gente já nessa história da quarentena. Azar ou vantagem, né? Vai se saber, né? Para tudo existe um lado bom na vida, né? É importante que a gente fique atento a isso. Mas vocês têm uma questão dessa... Se vocês tivessem, daqui a 5 anos, vocês tivessem que receber o salário, não tivesse uma regulamentação do que diz respeito ao salário, você teria... Hoje ainda existem muitas discussões que a agronomia é uma profissão muito desvalorizada devido a uma série de fatores, né? Mas aqui é uma forma de você lutar por isso, e isso tem muita conexão com o seu conselho de classe, que vai fazer com que se estabeleça, embora, por lei, existam tetos, existam mínimos que vão ser regidos, né, que vão auxiliar o processo de pagamento dos seus salários. No início da carreira, ou em muitas circunstâncias, o profissional também, às vezes, entre ele ficar desempregado e ganhar menos que o teto, ele vai optar por ganhar menos que o teto. Então, isso, infelizmente, é uma condição que acontece. Então, como que funciona o cálculo desse teto, né? Então, essa lei, número 5.950A, ela delibera a respeito da remuneração dos profissionais de engenharia, agronomia, química, estabelecendo que no nível superior, cursos com duração. Então, na agronomia, aqui está falando 4 anos, mas tem cursos de até 3 anos também, tá? Então, cursos que você tem 4 anos ou mais,
Jornadas de trabalho de 8, né, 8,5 salários mínimos, e jornada de trabalho de 6 horas ou 6 salários mínimos. Então, se você trabalha 8 horas, você vai pagar 8 horas por dia, de segunda a sexta, 8,5 vezes 1.045. Se você trabalha 6 horas, 6 horas você vai ganhar 6 salários mínimos. Então, para cursos com duração acima de 4 anos. Por exemplo, o curso aqui em Urité é de 5 anos. Então, vai ser esse caso aqui, ó. Então, se você estuda menos, ganha menos também. Se o curso é de 4 anos, então a jornada de 8, ó, é 7,5 salários mínimos que vai ganhar. E se você trabalha 6, ó, ganha 5 salários mínimos, ó, a diferença. Né? Entenderam? Então, se é um curso de 4 anos, isso vai refletir no teu piso salarial. Então, né, é um barato que sai caro no momento quando você faz uma faculdade de 3 anos ou de 4 anos. Então, de 4 anos, a cada 8 horas trabalhadas, é 7,5 vezes R$1.045. E se você trabalha 6 horas por dia, 5 vezes R$1.045. E aí ganha mais se você trabalha, se você fez faculdade com mais de 4 anos, que no caso, 4 anos e meio, 5 anos, né? Alguns de vocês, às vezes, são rápidos no gatilho, né? Adiantam disciplinas, e às vezes formam mais cedo. Então, vamos imaginar, vocês podem formar em 4 anos, mas o curso é de 5, você fez todas as atividades que eram para fazer nos 5 anos. Isso também vai funcionar, porque o que interessa é essa questão de todas as atribuições que existem no curso para 5 anos, tá? E tudo isso que eu estou falando do salário mínimo e essas informações, elas são regidas no site do Confea, e aí tem alguns documentos que vocês, na disciplina de ética, a gente vai falar sobre a ART, sobre o CAT, sobre registro profissional do diplomado, o que é necessário. E aí eu peguei nesse site aqui para que todas essas informações. Outro ponto que está lá dentro do plano de ensino como informação, né? Alguns de vocês, do que eu vou falar, vocês já sabem, então só vou adicionar uma informação ou outra. Mas lá no plano de ensino fala que dentro da disciplina de introdução a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas de cultivo. Então a gente, quando fala dos sistemas de cultivo, intimamente a gente está falando da agricultura, a gente está falando da relação desse processo de produção vegetal e que tem uma íntima relação com o solo. E nesse solo, a produção lá da fruticultura, da horticultura, né, olericultura, os grãos produzidos nos cultivos extensivos, as essências florestais, todos eles seguem com os seus devidos ajustes e adaptações, 3 sistemas de cultivo básicos, né? Um sistema onde o primeiro, o sistema de cultivo convencional, ele envolve atividades de revolvimento do solo, de mobilização do solo, que eu vou falar para vocês, envolvem escarificação, envolvem aração, você pode usar o arado de Ayveca, em que ele faz uma inversão do perfil do solo, ele joga para cima. Tudo isso, né, esse revolvimento, serve para você melhorar propriedades físicas e propriedades químicas desse solo. Às vezes, incorporar material orgânico que está na superfície, às vezes, você aumentar a porosidade, teor de oxigênio nesse solo, e reduzir a barreira mecânica que, às vezes, os perfis de solo vão ter e que as sementes não vão poder crescer. Então, o convencional e o mínimo, ele intimamente está ligado a processos, menor quantidade de operações com esse solo para o cultivo mínimo. Então, aqui revolve muito, revolve pouco esse solo, esse perfil, e aqui no sistema de plantio direto não tem revolvimento, em que a base desse sistema é o uso de cobertura morta. Não confunda cobertura morta com adubação verde. A funcionalidade da adubação verde é fixar nitrogênio, aumentar a microflora, em que a exploração é a planta viva no
com a adubação verde. Tanto é que você corta a planta ou destrói, não deixa ela secar. A melhor forma de você utilizar o adubo verde é isso. E a cobertura, a qualidade, né, de biomassa produzida por essa planta de adubo verde, ela não protege por um longo período. Você sabe que a questão do surgimento do plantio direto, ela adveio de uma prática preservacionista do solo, em que se num momento você revolve esse solo, talvez se não existisse chuva, ou se o homem pudesse fazer uma cobertura dos campos agrícolas e a chuva e o vento não tivessem ações erosivas de degradação, aí a gente poderia... Mas mesmo assim teria um impacto microbiológico, né, na história da aração. Porque você expõe o solo, vai matar os micróbios desse solo que está exposto. Então, uma alternativa que o homem criou para tentar tornar o cultivo convencional, o cultivo mínimo, mais sustentável, foi o surgimento do plantio direto, né? Então, como eu estava falando para vocês, né, então a quantidade de biomassa seriam leguminosas, seriam crucíferas e outras plantas que vocês vão encontrar para cobrir o solo. E aí, classicamente, a gente deseja materiais que demorem mais para decompor, logo eles ficam mais tempo cobrindo e protegendo esse solo de todas essas ações edafoclimáticas. E aí você vai ter umidade, você vai ter população microbiana, você vai ter incorporação de material orgânico dentro do perfil, e que isso vai ter uma consequência melhor para a agricultura. Tá? Então, quando a gente fala de sistema convencional, vamos imaginar que isso aqui é um arado. Então, existem dois tipos de arados, né? Arado de disco, esse com dente, e quando o arado ele é reto. Então, recomenda-se o uso do arado para revolver esse solo, para quebrar esses torrões desse solo em inúmeras partículas. Geralmente, esse que é dentado é quando o solo é argiloso, e quando o solo é arenoso, ele é reto. Acho que eu vou mostrar mais à frente esse tipo de arado. E é claro que tem um monte de palhada aqui. Quando você vai plantar, você depois, como um arremate, essas imperfeições da superfície do solo, elas não são bem-vindas. Então, depois eu preciso preparar esse solo e fazer com que o solo fique todo nivelado, para que no momento que você vai entrar com a plantadeira, essa semente, você consiga formar um stand adequado e que ela fique exatamente na profundidade que o implemento está colocando ela no solo. Tá? Então, essa irregularidade da superfície, isso não é muito bem-vindo para os plantios, né? Para o uso das plantadeiras, adubadeiras, né? O processo mecanizado de plantio para a agricultura extensiva. Agora, se for uma fruteira, não tem problema nenhum, né? Então, tudo vai depender. Se for uma essência florestal, se for, né, uma espécie qualquer que você tem, vegetal, talvez, e essa irregularidade da superfície não tenha tanta influência. Mas quanto menor a semente de um grão, cultivo extensivo, você vai ter uma consequência. Plantio de batata, né? Semente. Sabe se isso vai influenciar ou não? Por exemplo, uma vez eu fiz um ensaio em que a gente dependia, né, do pessoal aqui da escola para fazer a operação do solo. Eles só fizeram uma. Depois a gente pediu de novo, começou a crescer mato, pediu de novo, e ele ficou com a superfície toda irregular. E a gente plantou, eram 180 genótipos de soja, tudo com a mão. Mas deu um trabalhão, e torrão, assim, sabe? Com muitos torrões. Então isso, ele não estava adequado para a gente realizar o plantio. E a gente precisava cumprir, né, com um projeto, mas a gente sofreu. Ficamos, assim, acho que uns 3 dias. Foi uma sexta, um sábado e um domingo, eu e os alunos, técnico também, para instalar esse experimento lá no pivô. Depois dessa, nunca mais, né? Brincadeira. Então, se você não protege esse solo, ou quando você utiliza um cultivo convencional, uma das grandes questões são os processos de erosão, são os processos, se você coloca insumos, fertilizantes, a lixiviação desses nutrientes que vai para o interior do perfil do solo, né? Então, você tem processo de erosão laminar, ou vossorocas, né, em grande profundidade, quando a declividade ela vai fazer com que a água tenha uma grande energia e, consequentemente, isso faça com que comece a aflorar
grandes lossorocas, grandes aberturas do relevo, e que isso aqui, ó, é dinheiro que você está perdendo. O melhor horizonte que você tem, a água está levando. E aí você precisa, né, de tanques de contenção, né, os terraceamentos, né, para tentar driblar essa velocidade da água dentro desse ambiente. Então, o surgimento, né, quando a gente fala de vantagem e desvantagem da agricultura convencional com o sistema de plantio direto, está relacionado à manutenção e à preservação bem maior, do recurso natural maior, que é o solo. Então, quando você retirou antes, quando você tinha essa floresta, esse solo não ia embora, porque tinha uma sustentação dada por raízes e uma cobertura na superfície. Então, é uma forma de você tentar copiar esse equilíbrio entre indivíduos, entre espécies, e minimizar o impacto dos processos erosivos, é o que veio com o advento da agricultura do plantio direto, que é você conseguir colocar palhada nessa superfície e reduzir a velocidade de tráfego desse solo nesse ambiente. E é claro que, às vezes, da mesma forma que eu falei para vocês, algumas espécies necessitam que a superfície fique plana, para outras espécies vocês têm, às vezes, sulcos, às vezes vocês têm canteiros, né, que vão fazer com que fique em diferentes dimensões para cultivo. Então, faço um convite de vocês pensarem sobre o preparo de solo, raciocinarem como será que é o preparo de solo dentro do sistema de plasticultura, dentro de uma armação metálica como essa, para plantio de hortaliças, para plantio de essências florestais, como que é? Se a distância entre as árvores é a mesma? Se a quantidade de adubo por hectare é diferente que eu gasto num sistema plantio de hortaliças comparado com o sistema de plantio de citros? A distância entre plantas é diferente. Então, você vai utilizar os insumos de uma maneira diferente, a profundidade para você colocar na cova, fazer essa cova e plantar goiaba, plantar manga, plantar laranja, plantar acerola e produzir isso para uva, para atender o mercado, para vender esse produto. Então, esse revolvimento de solo vai sofrer adaptações e ajustes para que atendam esses interesses. Lembrando que quando surgiu a agricultura, né, quando começou essa questão do revolvimento, né, com máquinas lá nos Estados Unidos, os implementos eram adaptados para aquelas condições de um país que passava 6 meses no gelo, 6 meses sem gelo. E aqui é um país tropical, onde, na verdade, você tem inúmeras variações. Existem temperaturas abaixo de zero em alguns locais, assim como existem temperaturas muito quentes. Então, uma diversidade aqui que é completamente diferente desse ecossistema americano. Tá? Então, para um curso de engenharia, agronomia, né, engenharia agronômica, é extremamente importante vocês observarem similaridades, caminhem pelos sistemas produtivos, de produção vegetal, de produção animal, e vejam o que tem de diferente. Eu sempre que vou em um laboratório, eu vejo quais são as coisas que eles têm, são as coisas que eu tenho, ou então quando eu caminho nos campos, eu tento aprender, né? Eu fui para a Holanda, eu fui visitar produtor na Holanda, eu queria saber como que era a agricultura na Holanda. Vocês vão para os Estados Unidos, vão viajar para qualquer lugar, vai aqui para o Chile, vai para o Paraguai, como que é a agricultura no Chile, no Paraguai? Né? Então, para mim é muito mais fantástico esse turismo dessa conexão com algo que é a minha identidade. Ela se tornou... Se eu tinha dúvida quando eu fazia agronomia, com o tempo eu comecei a falar para mim mesmo, porque se você fala para você que você não aprende, você não vai aprender nunca. Nada. Não aprende inglês. Ah, eu sou ruim de inglês. Não. Sublima isso. Não joga para o universo que você não sabe inglês, que você nunca vai aprender a dirigir, que você nunca vai ser uma pessoa focada. Não fala essas coisas, porque o teu cérebro ele é altamente induzível. Se você falar essas coisas, ele vai passar a acreditar. O que você tem que fazer eu fiz, não deu certo. Fiz, não deu certo. Se tiver que fazer 15, 20, 30 vezes, qual é o problema de fazer isso?
chega um momento que dá certo. A persistência é o grande X da questão para esse processo de evolução e para você se encontrar e entender. Então, falando sobre viagens, ver esse turismo e ver associar essas questões, é claro que você pode ir lá, né, dentro dos pontos turísticos, etc. Quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, eu não achava, eu vejo sempre todo mundo indo e subindo no Empire State e tinha que pagar $50, 50 vezes R$ 5. Então eu sou muito sovina nessa história, eu fico vendo o custo-benefício. E lá para ver uma paisagem, eu vou para o Brasil e vejo uma paisagem, depois eu compro cartão postal e vou para coisas mais baratas e vou investir em dinheiro em coisas que eu tenho um custo-benefício maior. Então, jardins, por exemplo, tem eu acho muito interessante essa história do jardim botânico. Uma vez eu fui na Inglaterra, e aí a Inglaterra é dividida em 4 setores. E aí eu comprei, na verdade, um cartão, eu paguei 20 libras, e fui, e usava, e não gastava nada. Eu podia pegar ônibus ou pegar metrô, que não gastava nada. Mas só que quando você sai dos setores, ele quadruplica o valor, porque a distância é maior, você tem que pagar mais. E eu fiquei sem dinheiro. E a sorte que eu tinha cartão de crédito, que gastei o dinheiro, na volta, no retorno, quando eu fui nesse jardim botânico. E aí eu vi muitas coisas de agricultura, sabe? A preservação de germoplasmas, casas de vegetação assim, que seriam filmes, assim. Eu andei numa plataforma que é entre as cicas, que eram altíssimas, assim, tipo, passar a sensação de como que é andar sobre a copa das árvores mais altas que tinha. Então são coisas que você vai pesquisando e vai vendo e vai fugindo das questões tradicionais e associando coisas que você gosta, do gosto e preferência, fazer um turismo, mas um turismo direcionado a algo que lhe chama a atenção. Né? E muitos de vocês, talvez mais do que até mim, vocês têm uma vocação para a agricultura muito maior que eu, vocês talvez essa questão de terem nascido no interior, presenciarem uma série de adventos que envolvem a agricultura e a pecuária, talvez vocês aproveitem mais. Então é a dica que eu dou toda vez que vocês viajarem. Eu não vou viajar nunca, professor, porque eu sou um coitadinho. Não, não é isso. Tudo tem o seu tempo, né? Então, às vezes, chega um momento que você se torna independente, chega um momento que as coisas começam a dar certo, que vocês profissionalmente dão certo, né? Aí vocês podem começar a setores da vida que vocês gostariam de terem encontrado, vocês aumentarem o seu nível de merecimento. Né? Você tem direito de ir para o exterior, tem direito de aprender uma língua, tem direito de viver coisas para ampliar a essência do que é a vida. Né? Então, diferentes formas de arranjo da superfície do solo, aqui acho que é quase como um canteiro, né? Só que geralmente os canteiros são de 80 centímetros de largura, esse aqui é bem mais curto. Aqui os cultivos mínimos, né? Lembrando que essas operações, eu vou falar daqui a pouco sobre essas operações do solo, elas vão passar por uma economia, né? Um gasto, uma redução desses processos de revolvimento desse solo. Elas normalmente têm a soqueira, né? A soqueira da cana-de-açúcar, o tipo de sistema de revolvimento do solo geralmente é o cultivo mínimo, tá? Então, os números de operações de escarificação, aração, gradagem niveladora, eles são reduzidos. E aí, no plantio direto, então, o que vocês estão vendo aqui é o que eu falei para vocês. Então, são poáceas, são gramíneas que seriam mais recomendadas para ter maior tempo de cobertura morta da superfície e proteção desse solo e redução da energia da água de irrigação, vento, água da chuva, com essa cobertura para proteção e todas as funcionalidades, incorporação de matéria orgânica, produção de humus, que vocês vão estudar lá em microagrícola, vocês vão encontrar para esse sistema de cultivo recomendado e preservacionista, tá? Então, quanto mais tempo, quanto maior o teor de lignina, quanto maior a relação carbono-nitrogênio, mais carbono ele possuir,
mais difícil é degradar essa palhada, mais tempo ele vai proteger desse solo, tá? Então, essa é a essência do plantio direto. Então, aqui, nesse gráfico, ó, então, alguns materiais aqui são plantas. E aqui está escrito o nome dessas plantas no eixo X. No eixo Y é o que eu falei, matéria seca. Quanto mais carbono tiver, maior quantidade de matéria seca significa que vai proteger mais o solo. Então, significa que seriam as plantas que iriam ficar mais tempo protegendo esse solo. Então, esse CMS é o milheto, né? CMS 03 é um milheto muito bom para cobertura morta. O NPM é o chamado milheto NPM1 alto, também milheto. Outra planta, tá vendo que ele tá alto aqui, ó, tô olhando para cá, tá? Esse eixo Y. Então, ele tem, o Irati 1. Irati 1 é o sorgo Irati. Então, milheto, Irati, e essa terceira planta, Spre 1, que é o sorgo preto, tá? Então, o sorgo preto, o sorgo Irati e o milheto foram as plantas que foram as melhores. Aqui é de um ensaio que eles fizeram em vários estados do sul do país. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E essas seriam as plantas que seriam as melhores candidatas de cobertura morta. Mas existem outras candidatas, milheto africano, aveia, né, quinoa, amarantos, nabo forrageiro, né. E um outro lado desse processo de cobertura é aquilo que eu falei para vocês, o viés, né, da adubação verde, que é nitrogênio acumulado. Então, algumas espécies, não somente leguminosas, a diferença é que leguminosas elas formam nódulos. E quando a bactéria associa para a fixação de nitrogênio. Mas capins, euforbiáceas, plantas de outras famílias botânicas também podem ter micróbios associados às suas raízes e fixar nitrogênio. Ou seja, uma dupla função, né? Se você tem uma planta que faz fixação de nitrogênio e faz uma cobertura morta para o sistema de plantio direto. Então, olha que interessante isso, né? Se antes a gente tinha, para a agricultura, ou você usava uma planta de adubação verde, ou você utilizava uma planta para cobertura morta e proteger esse solo, hoje existem algumas espécies que o homem selecionou e que fazem essas duplas funções. Olha, o próprio Irati que eu falei para vocês, o sorgo Irati, aqui, ó, ao mesmo tempo que ele é uma boa cobertura morta, ele também fixa grande quantidade de nitrogênio. A mesma coisa aconteceu para esse sorgo aqui, para esse milheto aqui, ó, NPM aqui, ó, o milheto NPM1 alto. Ele, ao mesmo tempo que faz uma cobertura morta, ele também faz fixação de nitrogênio. É claro que, comparativamente com leguminosas, possivelmente ele deva perder se você colocasse uma leguminosa, tá? Isso numa condição de pré-plantio da cultura comercial, da cultura mais importante, tá? Nesse caso aqui, olha, o Spre, mesma coisa, o milheto Spre 1 é o sorgo preto, que tem essa dupla aptidão, fixa nitrogênio e faz cobertura morta, sendo essas as candidatas, as 3 candidatas para você utilizar para depois, antes, né, de plantio, para cultivar, para colocar a soja, ou feijão, ou algodão, tá? Para cultivar na área. Tá entendendo? Cobertura morta é o essencial. Então, aqui o que eu quero dizer nesse gráfico, a produção de biomassa, né, entre as espécies, ó, leguminosas, gramíneas, ó, adubo verde, plantas de cobertura morta. Então, adubo verde é planta viva, plantas de cobertura morta são plantas mortas. Gramíneas, capins, em geral, têm essa função, e aqui crucíferas que podem estar um como outro. A performance dessas plantas aqui, ela varia de acordo com as condições edafoclimáticas. Cada cidade, estado, você vai ter, olha aqui, ó, em Pato Branco, ervilhaca produz a quantidade de fitomassa de 8,2 toneladas. Em Pato Branco. Daí, quando você vai para Pelotas, você tem de 2,6 a 4,7. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul,
lá tem alguma coisa que faz com que ela não produza tanta biomassa. É mais frio, né? Rio Grande do Sul, do Pato Branco é um pouquinho mais quente. Então, são situações que vocês vão encontrar ligadas às condições. Cada espécie, e até mesmo a própria espécie cultivada, vão ter comportamentos diferenciais em cada uma das regiões. Aqui uma lista de outra questão importante, isso também serve, não só, essa aqui são exemplos de plantas de adubação verde, tá? Crotalária, guandu, Crotalária ocroleuca, mucuna preta, são exemplos de plantas em que elas vão produzir mais ou menos, dependendo da época de plantio. Aí eu gostaria que vocês fixassem isso na cabeça de vocês. Se você planta, tanto a planta de adubação verde, ou qualquer outra espécie vegetal, que você errar a condição da estação do ano, o dia de plantio, isso vai ter uma consequência com relação aos aspectos produtivos. Uma coisa é o milho plantado dia 1º de novembro, dia 15 de novembro é uma outra coisa, 30 de novembro é uma outra coisa, 15 de dezembro vai ser outra coisa. Então, ele vai perder a produtividade. Se você for comparar, já foi estudado isso, precisa você testar. O milho de 15 de dezembro produz bem menos. E o milho safrinha, que é aquele que você colhe soja lá, planta a soja precoce, e lá pelo dia 15 de janeiro, 30 de janeiro, já faz o plantio do milho, ele também produz menos. Mas existem umas vantagens no caso do milho safrinha, né, que é essa cultura subsequente dentro da janela produtiva, para plantar dentro dos períodos chuvosos, né, para aproveitar a água que ainda existe, antes que chegue o mês de maio e inicie a estiagem aqui no centro-oeste. Tá? Então é importante, época de semeadura, questões fisiológicas das espécies vegetais como um todo, não somente no caso das leguminosas, tá bom? Aqui exemplos, né, de combinações, né, eu gostaria que vocês entendessem, né, se vocês vão voltar a estudar isso, mas estou dando uma introdução sobre isso. Cada cultura, eu vou mandar depois para vocês, eu tenho um calendário de plantio, as épocas de plantio do ano de 2019. Recomendo que vocês, tem muitas coisas interessantíssimas lá no Conab, tá? No Conab, ele tem todos os patamares de produtividade. Já viram aqueles gráficos de crescimento ou redução de produtividade, de área plantada, de produção de todos os grãos que nós temos no Brasil? O Conab é uma empresa vinculada ao Estado, ao governo federal, e que vão dando essas informações anuais. E tem uma série de outras coisas que eu recomendo que vocês observem lá. E uma das coisas que ela tem é ela dizer, por exemplo, girassol é plantado quantas vezes no ano? Quando que é plantado? Mamona, milho, trigo, isso por região, isso por estado do Brasil inteiro. Olha que interessante. E que isso é extremamente importante para o agrônomo entender isso. Da época certa, se a época é importante, né? E aqui é o que eu estou colocando para vocês, as combinações de uma safra normal de verão. Vamos falar aqui do caso do Centro-Oeste. Começa a chover em novembro, choveu, todo mundo começa a correr contra o tempo para colocar a semente debaixo da terra. Choveu esses dias, eu vi um monte de gente plantando. E rindo, e falando, a agricultura não para, e não sei o quê, que não sei o quê. E agora vai ver como é que tá, né? Agora não tem mais chuva, tá torrando as coisas aí, fazendo um calor insuportável, e vocês sabem, não preciso nem dizer por que essas mudanças climáticas acontecem, questões de insensatez de achar que o homem é heliocêntrico, né? A natureza em prol do homem, não, né? O homem é só um grãozinho de areia no meio do deserto, gente. E se a gente não cuidar dos nossos recursos, do nosso clima, da nossa água, para a gente poder prover e produzir, usando as técnicas adequadas, é disso que eu estou falando para vocês, fazendo essas críticas sobre as receitas de bolo. Não existe receita de bolo. Se você tem comportamentos diferentes por estado, assim como as plantas cultivadas vão se comportar de forma diferente. Existem sempre as melhores candidatas de soja, milho, trigo, feijão, algodão, uva, pêssego, qualquer outra planta que você cultive. Você vai ter uma cultivar adaptada para essa região. A cultivar que é muito boa em Petrolina, de uva para produzir vinho, é outra cultivar
geneticamente completamente diferente que é plantada lá no Rio Grande do Sul para produzir vinho. Ok? Então, nesse período, na safra normal, é plantado entre 1º de novembro, 15, até o final de novembro é plantado. Ainda tem algumas pessoas que plantam em dezembro. Quando a gente faz ensaio, a gente planta próximo de dezembro, para que realmente tenha uma pressão de seleção mesmo, de pragas e doenças, que vai aumentar. Então, isso é comum para os ensaios, você atrasar a época de plantio, tá? Então, em geral, tem esse período que eu falei para vocês, e aí, às vezes, você coloca plantas com ciclo menor, e aí você colhe mais cedo, e aí você pode combinar, ó, soja de ciclo normal, combina a safrinha, se depois que você colhe, com milheto e aveia, né? Milheto, aveia, ela normalmente, no sul, é muito plantada como cultura, cultura de inverno. Aqui também, cristalina, tem algumas regiões cristalinas, ela é um planalto, né, um pouco mais alto, e tem uma diferença climática de Urutaí um pouquinho diferente, é uma cidade mais fria, por questões de latitude e longitude, e aí isso permite com que você cultive plantas de inverno com agricultura irrigada ou não. Tem plantios de trigo em cristalina, que é uma exigência da cultura. Soja de ciclo médio, combinada com essas, ó, plantas de adubação verde que eu falei para vocês, coberturas mortas, braquiária, milheto, sorgo. Soja precoce, que é o binômio, né, muito comum aqui no centro-oeste, soja precoce com milho. O Brasil é um grande produtor. Vai lá no Agrofit e vai ver a quantidade de milho que é produzido. Milho oriundo do milho safrinha. Né? No filé mignon do clima, você planta a soja, porque você exporta soja. Ganha em dólar. Né? Então você vai ganhar mais para conseguir pagar os custos e também ficar rico, né? Essa soja além de milho, você pode plantar sorgo, tomate, aqui tem a história do tomate industrial, né, um alto potencial econômico para a safrinha, feijão e até mesmo para você pegar, né, a janela, né, de produção. Milho normal também, você pode combinar com milheto, braquiária, aveia na safrinha. É claro que aqui, em alguns casos, eles quebram as relações de rotação de cultura, né? Todo mundo sabe o que é rotação de cultura? Né? Você planejar espécies que não façam parte do mesmo grupo botânico. Plantar milho com milheto, as doenças que ocorrem em poáceas, elas vão se ampliar. Né? Milho precoce, né? Com milho normal, sorgo, trigo, aveia, várias gramíneas. Adubação verde, coberturas mortas, sorgo, milheto, braquiária com algodão na safrinha, tá? Olha que legal isso aqui. Alguém sabe que cultura é essa aqui? Olha que lindo essa cobertura morta, né? O tapete que ela forma, às vezes algumas plantas formam uma grande biomassa, não só questões, né, umidade, você vai ver aqui, vai ter uma ampliação muito melhor, a proteção do solo muito maior, questão microbiológica, incorporação de material orgânico, controle de pragas, se você tem mofo branco aqui, né, é claro que isso aqui é abacaxi, né, isso, Felipe, tá certo, abacaxi, tem um abacaxizinho aqui, ó, é tipo, encontre o óleo aqui, né, então, você vai ter uma série, se existirem patógenos nesse solo, vai ter essa cobertura que vai fazer uma barreira física. Para mofo branco, a cobertura de tecido morto, né, oriundo do plantio direto, ela tem essa função de impedir com que os ascósporos sejam lançados por o ar, tá? Então, tem inúmeras funções e isso aqui eu achei fantástico, essa cobertura. Então, dá até de deitar, parece que ela é fofinha, né? E aí, existe, em qualquer sistema que você tenha, uma questão de um jardim, ou então uma questão mais caseira, ou então numa propriedade que seja, existem muitos resíduos, sempre vai produzir resíduo animal e vegetal. E eu considero que uma das chances, eu acho, inteligentes de se trabalhar com a agricultura é você potencializar e utilizar tudo aquilo que você tem. Quais são as suas armas, né? Igual os meninos, aqui o Felipe, o Giovanni, né? O Giovanni tá namorando o Giovanni? Sim ou não? Vamos imaginar, Tô vamos pegar sim. aqui, tá? É claro que vamos pegar aqui a Vanessa, né?
Vanessa está namorando e ela, quando foi arranjar um namorado, ela usou de todas as suas armas de sedução. O olhar, a roupa, o cheiro, tudo, né? Então, na agricultura, eu sempre costumo dizer que existem muitas coisas que a gente renega. Ela não vai deixar nada de lado, né? A Vanessa não vai deixar, né, um charmezinho com o cabelo, né? Dar um trato no visual, né? Ser sempre seduzente, né? Um olhar penetrante. Todas essas questões vão fazer com que ela consiga arrumar o seu par perfeito. Então, na agricultura, para a gente ter o máximo par perfeito para a Vanessa, para a agricultura seria a questão do uso de tudo que você tem, de todas as armas que você tem. Todas as armas quando eu queimo, por exemplo, um resíduo, taco fogo, essa visão de que a superfície vai ficar irregular e as pessoas, por uma questão que é do passado, é uma agricultura do passado queimar. E que a gente sabe que essas queimadas vão ter uma série de consequências de clima, de efeito estufa, de pessoas que vão ter problemas respiratórios e qualidade de vida, gente, é disso, vai prejudicar outra pessoa. Então, eu acho que, como profissionais, vocês que vão fazer diferença, né, mudanças sociais, uma atividade, uma mudança social, no momento que vocês forem executar a carreira de vocês, é pensar nessas questões de otimizar esses recursos, de fazer com que todo resíduo que você possua, você converta em dinheiro, gente. Colocar, otimizar esses insumos, produzir energia elétrica, fazer um esquema, um fluxograma de interligação de todos os processos. Que você, um gerente de uma propriedade, vai ser um agente para pensar sobre isso. Pensar como que eu posso conectar a minha produção de ovos, a minha produção de aves, com a produção de porcos, com a minha produção de milho, trigo, com a fruteira, como eu posso diversificar, não posso diversificar, eu vou me especializar em produzir goiaba, produzir uva ou produzir soja. Então, a gente sabe que na nossa vida a gente tem um plano A, um plano B, um plano D. Eu já falei hoje um pouco sobre isso na formação profissional de vocês. Que para mim apareceu a oportunidade de fazer mestrado, mas se tivesse me chamado para trabalhar, eu ia largar o mestrado. Porque eu queria botar em prática, né, gente? Queria botar em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo. Mas a oportunidade apareceu, foi aquela dali. Então, alguém me perguntou se eu achei que foi bom. Naquele momento, era o que não é questão de ser bom, era o que eu tinha para trabalhar. A minha idealização era trabalhar, entrar numa empresa, coisas do tipo, mas ela me levou para algo que eu não esperava. Eu era muito tímido quando saí da faculdade, parecia um bicho do mato. Falar em público era uma coisa que, para mim, eu acho que é um pouco disso. Os nossos medos, a vida vai empurrando você para essa situação. E hoje eu acabei sendo professor. Aquilo que eu mais temia, a vida me colocou para trabalhar e servir. E hoje eu sou apaixonado por dar aula, gente. Apaixonado pelo fato de aprender, de estudar, de me reinventar, de vocês me perguntarem coisas que eu não sei, e eu saber que eu preciso me aprimorar os meus conceitos, saber que a jogada não está ganha, embora pareça que nós, professores, sejamos todos muito seguros, donos de si, mas tem muitas questões que nós estamos sempre num processo de construção, e até o final da vida, a vida de vocês como profissionais, vocês precisam reutilizar os recursos, produzir cobertura morta, produzir, converter, relacionar todos os setores que possam ter efeitos diretos ou indiretos com a produção e que tragam benefício, né, gente? Porque conhecimento não vai faltar para vocês. E hoje em dia, com essa história de tecnologia, tudo está muito, muito próximo. Então, não faz sentido a gente gastar dinheiro, não faz sentido nós termos atitudes insanas, renegar processos que só têm a nos beneficiar. Então, eu falo de cobertura morta porque tem a ver com o sistema de cultivo de plantio direto, tá? Olha que interessante, às vezes o tipo de cobertura morta, esse aqui é uma foto de palha de arroz. Vocês sabem que a palha de arroz é um tipo de cobertura que ela afugenta, é um mulching, que a gente chama. O Edson já saiu, caiu a internet dele.
em que ele afugenta pulgão. Então, pulgão não vai nesse morango atacar morango porque, óbvio, você não usou produto químico nenhum. Mas só como que é o processo? Parece que a radiação solar que bate na palhada da casca de arroz, essa reflexão da luz, isso não, o inseto não gosta. E aí sempre todo local, já foi comprovado cientificamente, todo local que possui palha de arroz, você não tem infestações de pulgão. Então são questões ligadas da parte de fitotecnia que vão ser importantes para o cultivo, né? Interessante mesmo. Da mesma forma, na mesma estação, eu posso fazer uma calda de pimenta e posso aplicar canela, cal, fumo, sabe, não patógenos. Já viram aquele bolor verde da laranja? Você pode induzir mecanismos de resistência nas plantas, faz uma água de lavagem de qualquer não fungo. Você achou um cogumelo? Tritura esse cogumelo, faz um caldo, coa, pulveriza nas plantas. Qualquer não patógeno induz a planta a ser resistente. A história da adubação orgânica é você dá a diversidade microbiana próxima a essa planta e essa diversidade vai impedir com que um patógeno se prolifere. A grande questão, por exemplo, de patógeno de plantas de solo, patógenos de solo, se eu tenho 20 unidades de um propágalo por metros cúbicos, 200. Então, como que eu devo pensar se eu quiser controlar pragas ou doenças, ou insetos, brocas que ficam embaixo da terra? Eu preciso ter, no mínimo, 200, muito mais que 200, espalhados nesse perfil do solo para competir com esses 200 propágulos de insetos, de pragas, 200 propágulos de células microbianas, células de patógenos. É assim que funciona. Para a Terra, o homem já desenvolveu agentes de controle biológicos artificiais, onde você pode tornar esse solo e controlar. A questão é técnica, a questão é a forma, a questão é você estudar. Estudar para tudo, gente. Estudar lei, estudar, eu quero comprar algo caro na minha vida, eu vou estudar quais são as opções, não ir lá e comprar qualquer coisa de imediato, né? E é mais ou menos isso. Eu acho que vamos terminar aqui só o mulching. Então nós temos coberturas mortas que envolvem essas palhas de plantas, e isso aqui com plástico também é chamado de mulching, tá? Isso aqui pode ser mulching. Isso aqui, tá vendo? O mulching feito é uma cobertura para evitar com que nasça plantas daninhas. Então, o que acontece? Tá vendo essa alface aqui? Eu posso fazer duas operações em agricultura antes de plantar essa alface. Primeiro, existem, claro, tratores que você joga um plástico, fecha. É claro que primeiro você umedece. Esperou chover, jogou o plástico. Vem a radiação solar, o que vai acontecer com a radiação solar num plástico fechado, sem nenhum buraco? Alguém sabe o que acontece? Ele esfria ou aquece? Vai aquecer, não vai? Sim ou não? Se eu pego o solo, eu faço um canteiro, jogo água e cobro, eu vou fazer ele assim, ó, fechado embaixo, sabe? Hermeticamente. Tem equipamentos, implementos agrícolas que fazem o canteiro ficar todo recoberto com plástico. E deixa um tempo ali, 30 dias. Alguém sabe me dizer o nome do procedimento agrícola que vai acontecer ali? Ele vai superaquecer. Ele vai ter um efeito estufa. Como que eu chamo? O que eu estou fazendo com esse solo? Alguém sabe me dizer? Muitos de vocês são técnicos agrícolas aí. Sim ou não? O que vai acontecer? Qual é o nome do processo agrícola quando eu coloco plástico no solo? E deixo ele fechado, ó. Fechado é uma coisa, quando ele está aberto, com um furinho, a gente chama de mulching, ó. Com planta, plástico e planta é mulching. Plástico, ele fechado, sem buraco, ele é o que a gente chama de solarização. Solarização é um processo físico de esterilização do solo. Tudo vai morrer. Organismos bons e ruins. Com o quê? Com calor. Efeito estufa, por isso que eu falei da história da umidade. A água vai evaporar,
E a água evaporando vai aumentar, vai potencializar o calor. O plástico não vai derreter, é um plástico especial. E depois que ele solarizar, você vai lá e fura. Fura e planta morango, planta alface, planta tomate. E aí ele vai ter uma outra função. Evitar o crescimento de plantas daninhas e evitar, o fruto não fica mais encostando no solo, ele não vai apodrecer porque o solo tem micróbio, tem um patógeno, e ele poderia apodrecer por causa disso. E ele não vai apodrecer. Tá bom? Então, isso é o mulching. E aí, vamos dar uma parada. Então, na próxima aula, eu vou falar mais de... falar sobre implementos. Então, essa parte de implementos vocês vão gostar muito. Quais são os preparos de solos principais, vários tipos de implementos agrícolas, as variações, a questão histórica, outro conterador, às vezes implementos que são mistos, que têm dupla função. Então, você não precisa fazer duas operações, faz uma operação ao mesmo tempo. Isso daí é coisa de inteligência, graças a vocês que estão no campo trabalhando. É agrônomo que está no campo, que faz e que raciocina uma forma de tentar resolver problemas. Um rotoconterador e a colheita, que a gente vai falar sobre ela na próxima aula. Tá? Finalizar todo o sistema. Beleza? Pesada a aula, né? O professor fica falando demais, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu sei que estou atrasado com as atividades, eu vou agora esse final de semana tentar atualizar, e assim que eu atualizar, eu aviso para vocês. As minhas atividades vão ficar sempre abertas, independente da gente mudar de módulo, tá? Então não esquente comigo, eu sempre deixo tudo aberto lá, para o momento que vocês quiserem utilizar. Só que a escola pede que feche a nota agora no primeiro semestre em novembro, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana, obrigado pela paciência de vocês, e até a próxima sexta-feira, às 13 horas, aqui nesse mesmo horário, acho que vai ser melhor. O ruim é que a gente come demais na hora do almoço e depois a gente vê meio com sono, né? Eu, honestamente, quase que fui dormir. E aí eu acordei, faltava 10 para 1, vim correndo para cá para dar aula para vocês, tá bom? Fique com Deus e bons estudos e bom final de semestre, tá bom? Até mais. Professor, Oi. o senhor está aí ainda? Vou aqui, vou esperar você. Pode falar.